Olá, eu sou o Dr. Fabrício Romano, otorrinolaringologista do Hospital Moriá, e vou falar com vocês hoje um pouquinho sobre as IVAs, as gripes e os resfriados. Então, o que são as IVAs, na verdade? São as infecções das vias aéreas superiores, que na prática a gente conhece como gripes, resfriados, as rinossinusites, as faringoamidalites e as laringites. Por que é tão importante a gente falar sobre IVAs? Porque provavelmente entre todas as doenças, elas devem ser as mais frequentes. E elas têm um grande impacto na qualidade de vida das pessoas. A gente estima que cerca de 22 milhões de faltas escolares e 20 milhões de dias perdidos de trabalho por ano podem ser atribuídos simplesmente ao resfriado comum. Então é uma doença que, apesar de simples, na maioria das vezes autolimitada, ou seja, ela acaba resolvendo sozinha, ela causa um grande impacto, tanto laboral quanto na vida estudantil. Se a gente olhar esse gráfico aqui, a gente vai ver o quanto que essas IVAs comprometem a qualidade de vida das pessoas. Então a gente está pegando aqui o impacto dos indivíduos saudáveis e daqueles indivíduos que têm infecções de vias aéreas recorrentes. E a gente vê a queda de qualidade tanto na parte física, emocional, na parte social, de relacionamento com outras pessoas, no estudo, e se a gente somar tudo junto, a gente consegue ver aqui no final como realmente uma doença que acaba impactando bastante. No Brasil, cerca de 4,5% das internações do Sistema Único de Saúde, o que dá quase 500 mil internações por ano, podem ser atribuídas às doenças infecciosas do trato respiratório. Então são doenças que raramente evoluem de uma forma grave precisando de internação. Mas como elas são muito frequentes, essas internações acabam tendo um peso bastante grande também quando a gente pensa em saúde pública. Uma coisa muito interessante das IVAs é que a gente conhece bem os sintomas, né? Mas eles não vêm todos ao mesmo tempo. Então a maioria das IVAs, ela segue mais ou menos esse gráfico que a gente vai ver aqui. A gente tem uma fase inicial, que é chamada de pródromo, onde você tem a infecção viral e ainda não apareceram os sintomas. O vírus está se replicando dentro do seu corpo, se multiplicando, e aí lá pelo segundo ou terceiro dia da infecção, começam os sintomas. O primeiro sintoma que vem com muita força é a dor de garganta. E é muito comum os pacientes falarem assim, o meu fraco é a garganta. As minhas gripes sempre começam pela garganta. Isso é comum para a grande maioria das pessoas. Um pouco mais lentamente vai aparecendo a coriza, então aquela secreção pelo nariz, normalmente uma secreção bem transparente, sensação de nariz entupido. Quadros mais graves podem ter dor de cabeça, dores nas articulações, e o que é mais interessante e mais típico, na hora que essa gripe está quase melhorando, lá pelo quinto, pelo sexto, sétimo dia, aparece a tosse. Né? Então é normal, no final do quadro de IVAs, aparecer uma tosse, que é inicialmente seca e depois vai se tornando produtiva e gradativamente, depois de 7, 10 dias, ela vai melhorando. Então isso é um quadro normal e natural de evolução de uma doença respiratória viral das vias aéreas superiores. Quais que são os sintomas mais comuns? Então a gente viu, 82% dos pacientes vão ter coriza, 80% vão ter tosse, então é muito frequente esses sintomas aparecerem. A obstrução nasal, mais ou menos 50% dos pacientes. Isso é importante, o chiado, que é aquela falta de ar causada por broncoespasmo, presente em 30% dos pacientes, dificuldade para respirar em 20%, e aí com um pouco menos de frequência, dor de garganta, otalgia, que é a dor de ouvido, e rouquidão. E a febre, muito presente, 80% também. Mas o que é importante? Normalmente a febre aparece nos primeiros dias. Primeiro, segundo dia, pode vir com febre, é normal, mas o mais característico é que com o passar dos dias aquela febre vai cedendo. Não é comum, numa IVAS benigna e autolimitada, que você mantenha a febre por mais do que 48 horas. E isso vai ser importante um pouco mais para frente, quando a gente for falar da hora de ir no médico, quando você tiver com uma IVAS. Uma coisa essencial é a gente definir se essa doença está sendo causada por um vírus ou está sendo causada por uma bactéria. Por quê? Porque a imensa maioria das IVAs, de 80% a 95%, são causadas por vírus. E só 5% a 20% vão ser causadas por bactérias. Só que, ao contrário disso, quase todos os pacientes que têm IVAs acabam recebendo antibióticos, principalmente no pronto-socorro.
Então, apesar de 90% a 95% serem por vírus e só 5% a 10% serem por bactérias, 80% dos pacientes recebem antibiótico. Quer dizer, são pacientes que estão recebendo antibiótico sem necessidade, vão ter maior efeito colateral, vão gastar mais dinheiro, vão aumentar os índices de resistência bacteriana de uma forma inadequada. Então a gente tem que entender bem quando realmente é necessário o uso de antibiótico, né? Então esse estudo americano mostrou 51 milhões de consultas na emergência, 62% delas receberam antibióticos, sendo que deveria ser mais ou menos entre 5% e 10%. Né? 40% desses antibióticos foram prescritos desnecessariamente. Como que a gente consegue, de uma forma bem resumida, tentar diferenciar, então, quando é uma infecção viral e quando é uma infecção bacteriana? As infecções virais, de uma maneira geral, elas comprometem toda a árvore respiratória, quer dizer, não vem um sintoma só. Então eu tenho dor de garganta, mas eu também tenho nariz entupido, eu tenho tosse, eu fico rouco, quer dizer, pega tudo de uma forma mais generalizada. Posso ter manifestações sistêmicas como a febre, tosse, nariz escorrendo, conjuntivite vindo em companhia dos outros sintomas é muito comum, mialgia, que é a dor muscular, também. Já as infecções bacterianas, normalmente elas são mais localizadas. Elas vão pegar um local específico. Por exemplo, é dor de garganta, só dói a garganta. É uma tosse produtiva, só vai ter sintomas no peito, né? As manifestações podem ser mais intensas, então aquele local que está afetado dói mais, tem mais presença de pus, e quase sempre, na verdade, não é que é ou uma coisa ou outra, mas quase sempre a infecção bacteriana ela vem como consequência de uma infecção viral. Ou seja, a gente pega primeiro uma infecção viral e ela evolui para uma infecção bacteriana. E a gente vai ver mais para frente como que a gente pode fazer para não deixar isso acontecer. E depende muito do tipo de vírus, né? Um vírus respiratório normal, causador de resfriado, ele vai ter 0,5% a 2% de chance de se transformar numa infecção bacteriana. Já se eu pego um vírus mais agressivo, por exemplo, o H1N1, que é o vírus da gripe, até 46% desses pacientes vão ter infecção bacteriana depois. Então a intensidade da infecção viral também é um fator preditivo para a gente saber se vai ou não se transformar em uma infecção bacteriana mais para frente. Mas falando agora do que interessa, como que a gente pode primeiro se prevenir de pegar uma IVAS, né? Então a gente tem aqui várias dicas. A maioria delas vocês já conhecem e realmente elas funcionam. Por exemplo, lavar sempre as mãos. O principal meio de contágio é pelas mãos. As pessoas doentes espirram, tossem, as gotículas de saliva infectadas de vírus ficam no ambiente, né? E aí você encosta a mão, acaba levando a mão ao nariz, a mão à boca e pega a doença. Então, lavar sempre as mãos. Usar os antissépticos, principalmente o álcool gel, também ajuda. Evitar colocar muito a mão no nariz e na boca para não deixar os vírus chegarem perto da parte respiratória e serem absorvidos. Vacinação, que a gente vai falar mais para frente. Ficar em casa quando você estiver doente, aqui é importante para você não passar a doença para os outros. Principalmente criança, né? Criança que está doente tem que ficar em casa, não pode ir para a escola, senão ela vai passar para todos os colegas, né? E aqui fora da infecção, para aumentar o seu sistema imunológico, fazer exercícios, se alimentar adequadamente e tomar bastante água. Então, resumindo, para prevenir, sempre tomar a vacina para gripe todo ano, porque essa vacina perde o efeito depois de um ano, então tem que se vacinar anualmente, né? Ela sempre vai estar com os subtipos mais prevalentes, ou seja, aqueles tipos de vírus que provocaram mais infecção no hemisfério norte são os tipos que a gente usa na vacina aqui no hemisfério sul. Para evitar contágio, evitar aglomerações, evitar locais fechados, principalmente no outono e no inverno, lavar bem as mãos, o uso do álcool gel, como eu já falei, e para melhorar a imunidade, alimentação adequada e descanso. Bom, mas aí eu peguei a IVAS, eu já estou doente. Como que a gente vai fazer o tratamento? Então a gente tem que pensar que o objetivo do tratamento de uma IVAS basicamente são 3. Melhorar os sintomas, encurtar o período da doença para que eu fique menos dias doente e possa voltar mais rápido ao trabalho ou à escola, e prevenir as complicações, ou seja, prevenir que essa infecção viral se transforme numa infecção bacteriana. E a gente tem uma série de medicações que podem ser usadas para conseguir esses objetivos. Pensando, por exemplo, nos sintomas, vai depender do sintoma mais importante.
Os anti-inflamatórios não hormonais, eles vão ajudar muito na dor. Então, se a dor de garganta for importante, eles podem ser usados. Se a obstrução nasal for o sintoma mais importante, o uso de descongestionantes, antitussígenos ou expectorantes para tosse, analgésicos para dor e para febre, antihistamínicos para os espirros e para a coriza, né? Agora, a gente tem apenas 2 medicações que realmente vão atuar contra o vírus, que realmente vão atuar na história natural da doença, que é o Pelargonium sidoides, que é um fitoterápico, e o oseltamivir, que é uma medicação que inibe a replicação do vírus da gripe. Isso aqui é só para mostrar como que é a nossa via aérea, de uma forma bem simples. Então, toda a nossa via aérea, desde a mucosa do nariz até a parte do pulmão, ela é recoberta por um tipo de célula que tem cílios. E ela é toda recoberta por um muco. E os cílios vão batendo continuamente e limpando esse muco. Tá? Então, o tempo todo o nosso corpo está produzindo muco e os cílios estão limpando esse muco. Quando a gente tem uma infecção, a gente vai ter um aumento na produção de muco e vai ter uma diminuição nesse transporte dos cílios, porque o vírus vai atacar essas células ciliadas. Além disso, a mucosa vai inchar, então você vai ter menos espaço para a drenagem dessa secreção. Esses 3 fatores vão levar ao quê? A uma estase de secreções, ou seja, aquela secreção, aquele muco, em maior quantidade, vai começar a ficar acumulado. E esse muco acumulado vai se infectar. E aí você vai poder ter uma rinocinusite ou o sintoma de tosse, que é muito comum, como a gente viu que vai aparecer lá no final dos sintomas da IVAS. E o que a gente pode fazer para melhorar um pouco, então, essa drenagem desse muco que está dificultada pela gripe ou pelo resfriado? Lavagem nasal. Isso aqui é essencial e todo paciente com IVAS deveria fazer. Quando a gente lava o nariz com soro fisiológico, a gente melhora essa função ciliar, a gente vai limpar a cavidade nasal e as secreções que estão lá, reduzindo esse inchaço da mucosa, diminuindo os mediadores inflamatórios que estão lá perpetuando esse status de inflamação e é virtualmente livre de efeitos colaterais. Então, o uso da lavagem nasal está sempre recomendado para todos os pacientes com IVAS. Pode usar sem restrição em qualquer idade. Como a gente viu, o muco que é produzido, ele vai sendo limpo pelos cílios. Quando esses cílios não estão funcionantes, o corpo tem um segundo mecanismo de limpeza, que é a tosse. Ou seja, a tosse, na verdade, é uma defesa do corpo, né, contra essas secreções que estão ali paradas. Então, quando a gente vai pensar nos nossos remédios, excluir os antitussígenos. Ou seja, a gente não deve nunca usar um remédio que vai inibir a tosse se eu estou com um quadro infeccioso de IVAS. Fica fácil de entender. Meus cílios não estão funcionando para limpar aquele catarro. A tosse é a minha defesa. Eu vou inibir a tosse, eu vou piorar a minha situação. Então, antitussígenos a gente evita sempre. E uma coisa super importante, para a gente começar a terminar aqui. Quando que eu tenho que ir para o médico, afinal? Começou os sintomas, eu comecei com dor de garganta, já vou no médico no primeiro dia? Eu tive um episódio de febre, já devo ir no médico? Então esse estudo é muito interessante, foi feito em crianças pequenas, de 3 a 2 anos de idade, que estavam com febre, sem saber de onde está vindo essa febre. Tá? E aí eles foram ver, então aqui é a idade das crianças, né? Foram ver quando que essas crianças foram no pronto-socorro. Então, quanto tempo de febre elas tiveram até a hora da consulta? 30% foram com menos de 6 horas de febre, 20% de 7 a 12, 20% de 13 a 24, 13% de 25 a 48 e só 12% esperaram 48 horas para ir até o pronto-socorro. Tá? Então, 75% das crianças foram nas primeiras 24 horas de febre. E aí, o que aconteceu? Qual foi o diagnóstico final dessas crianças? 72% febre. Não apareceu nada, não teve nenhum sinal localizatório, a febre passou e nunca se descobriu de onde essa febre veio. IVAS, 20%. Gastroenterocolite aguda, que são aquelas viroses intestinais, 3,8%. Exantema súbito, que é uma virose que deixa o corpo todo vermelho, 1,7%. Bronquiolite, 1,2%. Infecções do trato urinário, 0,5%. E broncopneumonias, 0,5%. Então, o que a gente vê? Que o número, na verdade, de doenças graves era muito pequeno. Né? A imensa maioria eram de doenças virais autolimitadas. Ou seja, a gente pode esperar pelo menos 24, 48 horas para levar
para o pronto-socorro um quadro de febre. A não ser que alguma dessas coisas aconteça. Então, quando a gente tem algum sinal de gravidade, aí a gente tem que levar antes. Por exemplo, falta de ar ou dor no peito e nas costas, febre maior que durante mais que 48 horas, ou então uma febre muito alta, em adultos acima de 39 graus, em crianças acima de 39,5. Dor muito importante, então o ouvido está doendo demais, a garganta está doendo demais, o rosto está doendo demais, já é um motivo para já procurar assistência médica mais rapidamente. Vômitos ou diarreia incoercíveis pelo risco de desidratação. Piora depois de uma melhora inicial, né? Quer dizer, você teve aquela virose, ficou mal, aí você melhorou e aí você começa a piorar de novo. Isso é um sinal muito claro de uma infecção bacteriana, então também tem que procurar o médico. Se for uma criança menor de 3 meses com febre, aí não tem que esperar, menor de 3 meses tem que ir para o médico direto. Queda do estado geral ou do nível de consciência, então aquela criança que fica sonolenta, que não está querendo brincar, né? Ou quando os sintomas duram mais do que 5 a 7 dias. Era isso que eu tinha para dizer muito resumidamente, eu agradeço a atenção de vocês e até a próxima.